Ei, psiu, você mesmo. Espera aí que esse vídeo é pra você. Por acaso, alguma vez você já começou um projeto e não terminou? Alguma vez você tinha vários planos para alguma coisa bem legal e você não concretizou por questão de medo? É, fica então que esse vídeo é pra você. Hoje a gente vai falar sobre crenças limitantes. É isso aí. Eu sou a Márcia Naves e esse daqui é o nosso canal Suave na Nave. Olá, terráqueos! Que bom que vocês estão aqui. E hoje eu vou começar esse vídeo contando uma história para vocês, tá bom? Então, se aconcheguem aí, venham para a nave e aí senta aqui, ó, e vamos lá, nós vamos contar uma historinha hoje. Todo mundo tá bem aconchegado aí, tudo certinho, confortável? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês de uma história que acontece num lugar não muito distante daqui, tá? Esse lugar é uma caverna. E dentro dessa caverna moram várias pessoas. E essas pessoas, desde quando elas se lembram por gente, sabe? Desde sempre, elas estão amarradas, acorrentadas, e elas ficam posicionadas de costas para a entrada. Imaginem só, uma caverna, tudo escuro, e essas pessoas estão amarradas, acorrentadas e ficam de costas para a entrada. De frente para elas tem uma parede e no meio ela tem uma fogueira. E a única luz que existe dentro dessa caverna é essa fogueira. E elas ficam olhando sempre para essa parede. E o que elas veem nessa parede são sombras, sabe? Das coisas que passam do lado de fora da caverna. E as pessoas que passam lá fora, elas começam a ver figuras, começam a ver apenas sombras refletidas, né? Elas começam a ver aquelas imagens refletidas na parede. E para elas, aquilo ali é o mundo delas, porque elas não se veem, elas não conseguem se ver, elas só veem vultos delas, elas nunca se viram, elas olham para aquela parede e acreditam que o mundo é aquilo ali, aquele espaço que elas vivem. E o que existe é o que está passando naquela parede, naquelas sombras. Os sons que elas ouvem são aqueles sons todos distorcidos por causa do eco da caverna, da profundidade que elas estão ali. Só que tem um dia que uma dessas pessoas começa a se rebelar. E ele resolve assim: vou sair daqui, não vou ficar nesse lugar, porque com certeza tem alguma coisa fora daqui. E ele enfrenta tantas dificuldades. Primeira dificuldade dele é para se soltar, porque aquelas amarras machucam. Quanto mais ele tenta sair dali, ele puxa e as correntes raspam no braço dele e ele começa a ficar ali e sangra, dói. Ele tem uma imensa vontade de desistir, de ficar sentado ali, porque dói menos. Mas aí ele, não, eu vou. Ele persiste e ele consegue soltar as amarras, ele arrebenta as correntes, se solta e aí começa a escalar, aquelas pedras machucam e aquela escuridão, ele quase não enxerga nada, apenas uma luz muito muito pequena. A vontade dele é voltar para trás, sentar ali naquela caverna e ficar confortável ali. Mas ele fala: não, não é isso que eu quero. Eu sei que tem alguma coisa lá fora. E ele vai. E mesmo chegando lá fora, ele tá todo ensanguentado, todo machucado. Ele olha, primeiro ele precisa se acostumar, porque toda aquela luz, aquela claridade, coisa que ele não estava acostumado, porque ele vivia numa escuridão total, parece para ele tudo muito abstrato, sabe? Como se aquilo ali não fosse real.
que ele estivesse sonhando e aquilo começa a machucar, começa a doer, porque é tudo muito novo para ele. A luz dói, queima os olhos. E ele tem vontade de voltar para a caverna, mas ele resiste e fala: não, não vou voltar. Não quero voltar, porque aqui fora, olha, é tudo muito mais bonito. Existem cores, os sons são nítidos, olha os pássaros. Aquelas sombras não eram aquilo, não eram monstros, eram só pessoas. E aí ele começa a se ver, se olhar, ver, conhecer a si mesmo, ver o teu corpo, porque ele não via no meio daquela escuridão. E ele começa a refletir e pensa e fala assim: olha, eu acho que eu vou voltar e vou falar para as pessoas que estão lá dentro da caverna que existe alguma coisa aqui fora. Porque elas não podem ficar lá olhando para aquela parede, vendo apenas sombras e acreditando que aquilo ali é a única coisa que existe. E aí ele resolve. Gente, ele resolve voltar. Quando ele volta para a caverna, ele já se sente incomodado com aquele ambiente, com aquele lugar escuro. E aí ele chega e conta para as pessoas, fala: gente, vamos sair daqui, vamos arrebentar essas amarras, vamos tirar. Isso vai doer, vai sangrar, vai machucar, vai te ferir. Mas quando vocês saírem, quando vocês romperem, quebrarem com essas amarras e saírem daqui, vocês vão ver que coisa linda que tem lá fora. Que mundo lindo que tem lá fora. Olha, sabe o que acontece com esse cara? As pessoas não acreditam. Primeiro chamam ele de louco. Falam que não. Impossível que existe isso. É isso daqui. É esse aqui que é o mundo, é esse aqui que é a nossa vida, que é a nossa realidade. Olha, aquelas sombras ali, ó, não são sombras, é aquilo ali. São monstros horrorosos que estão aqui para nos machucar. E ele fala: não, são pessoas. Mas ninguém acredita. Caçoam dele, riem, debocham. Só que eles não conseguem fazer com que ele fique dentro daquela caverna. Ele fala: então eu vou embora. Se vocês não querem, eu vou voltar lá pra fora. E aí, sabe o que eles fazem? Porque eles não querem que ele volte lá pra fora também. Eles matam o cara. Eles matam. Ele morre porque ele tentou ajudar. Mas o que ele fez foi romper com as correntes. E sempre vão haver pessoas que fariam isso, que te matariam, sabe? Caçoariam de vocês, riam, debochar, porque você rompeu com as correntes. E você saiu da caverna e você começou a enxergar a luz, em vez de ficar só vendo através de sombras. E aí, eu pergunto para vocês, algum dia, será que alguém que está lá dentro dessa caverna vai lembrar disso e vai ficar pensando: será que aquele cara estava falando alguma coisa real? Será que realmente é isso? Será que não é isso daqui? E também vai querer romper essas correntes, esses grilhões e vai sair da caverna e vai enxergar o que tem lá fora, o que o mundo externo tem para oferecer para ele? Será que ele vai romper com essas amarras? Talvez sim, talvez não, né? Então, gente, essa história que eu contei para vocês, muitos já devem conhecer, né? Óbvio, é o mito da caverna, né? De Platão. E por que eu quis falar sobre o mito da caverna? Então, vamos lá, vamos analisar aqui comigo, tá? O que seria essa caverna, né? Essa caverna é o mundo, é a realidade como cada um conhece, sabe? É um mundo de aparências, é um mundo em que é um mundo limitado, que a gente muitas vezes acha que é tudo que a gente tem, que é o mundo real, sabe? E essas sombras, né? E eles ficam vendo sombras, assim, passando. O que seriam essas sombras? Essas sombras são as coisas que a gente percebe, né? É o mundo como a gente vê. Porque cada um olha para a sombra e enxerga uma coisa. Ela não tem uma forma definida.
Vocês já brincaram de ficar, às vezes, olhando para o céu, assim, olhando para as nuvens e ficar vendo, brincando de ver imagens nas nuvens? Acho que quando a gente é criança, a gente brinca muito disso, né? Eu, como ainda sou um pouco criança mentalmente, eu gosto muito de brincar, de ficar olhando para o céu e vendo as nuvens e o que cada uma tem um formato diferente. E aí, essas sombras, na verdade, elas são é uma representação de um mundo, sabe? Do que eles enxergam. É a representação do que é para eles aquilo ali. Para uns pode ser ah, um monstro, para outro pode ser um herói num cavalo, e não tem uma verdade, né? Porque é exatamente isso, né? Não existe uma verdade única. E então, essas sombras são isso. Mas elas não são tudo, sabe? É, elas não são tudo. E o que que são essas amarras? O que que são essas correntes? É aí que eu vou chegar no ponto que eu quero. Essas amarras, essas correntes, elas são as nossas crenças. São as nossas crenças limitantes. E o que que essas crenças fazem, gente? Elas simplesmente, exatamente isso, nos prendem, nos amarram. E o que que são essas crenças, Márcia? Ó, tá, bom, beleza. Não tô vendo nenhuma corrente aqui. São as crenças, elas são tudo que você ouviu, tudo que você viveu, são as suas experiências de vida, coisas que a gente ouviu a vida toda, sabe? De outras pessoas, ou viveu situações que nos deixaram essas marquinhas, essas amarras, esse medo, porque essas crenças, na verdade, elas não impedem, né? Elas não estavam impedindo as pessoas de saírem da caverna. É exatamente isso. É como eu falei aqui no início do vídeo, na chamada do vídeo para vocês. Muitas vezes a gente começa um projeto, a gente tem uma ideia, a gente tem planos, e aí sempre vem aquele medo. E se a gente às vezes conta para uma outra pessoa, por isso que a gente fala assim: não conta seus planos para ninguém antes de concretizar. Não é brincadeira, né? Porque às vezes você conta para uma pessoa, ela tem uma visão de mundo diferente da sua. Ela tem experiências diferentes da sua. Ela tem crenças diferentes da sua. E aí ela te passa essa crença dela, essa crença limitante dela, e ela fala: isso não vai dar certo, não. Isso não é para você, não. E ela começa a colocar medo, colocar crença em você. E aí você faz o quê? Você se poda e você não vai além. Você não rompe com isso e você acredita na sua intuição. Lembra da intuição? Para quem quer saber mais sobre intuição, eu tenho um vídeo aqui, ó, no canal que vai falar exatamente sobre o que é a intuição, gente. Então, é mais ou menos isso, sabe? Quando você ouve das pessoas, não por maldade, porque elas também foram criadas assim e elas também enxergam o mundo dessa forma. Então, elas falam as coisas e você, quando é criança, você cresce ouvindo coisas que as pessoas às vezes falam e acontece achando que é pro teu bem e na verdade aquilo ali futuramente, como o mundo muda muito, olha, deu até um trava-língua agora, né? Como o mundo ele muda muito, é, a gente assim também tem que crescer, tem que evoluir e essas crenças, elas muitas vezes elas nos impedem, né? Porque a gente fica com aquele medo de, de seguir em frente. Então, gente, esse assunto é um assunto grande, é um assunto muito importante. Nós temos na faixa uma média de 5 crenças limitantes fortíssimas que fazem parte, que estão ali na nossa vida, né, na nossa realidade. E essas crenças, elas nos prendem, elas nos amarram muito. E se nós conseguirmos romper ou ressignificar, isso é muito importante, gente, porque uma crença ela não vai desaparecer, tá? Ela some. Não.
A gente ressignifica uma crença. E eu vou falar sobre isso, mas como o assunto é extenso e é muito importante, pode ajudar muito a gente nesse nosso processo de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, né? Nas relações profissionais, nas relações pessoais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo, tá? Vou deixar um próximo vídeo aqui, uma parte 2, falando sobre essas crenças. Vou falar sobre as crenças limitantes e como você pode fazer para ressignificar, né, esse tipo de crença, qual é o processo. E eu vou falar um pouquinho sobre a PNL e o que a PNL ajuda nesse processo de ressignificação de crenças. Quais são as suas atitudes, quais são os comportamentos, os pensamentos que a gente precisa ter para trabalhar essa questão da crença na nossa vida e romper com essas amarras, ok? Então, olha, não esqueçam, dá o like de vocês, se inscrevam aí no canal, compartilha com seu amigo. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, terráqueos!